Surgiu festiva e brilhante, espargindo diva luz, a estrela dos reis magos, anunciando Jesus. Amigos de Osório apresenta Histórias do Litoral Norte com o professor Lauro Cunha. Seu esposo era um bandido, senhora dona da casa. Olá, bom dia. Eu sou o Lauro e este é o nosso capítulo 7 da história do Litoral Norte, que trata dos relatos de viajantes. O Lauro é um professor de história, litorâneo, falando da história do Litoral Norte para as pessoas do Litoral Norte. Tanto as pessoas nativas aqui do Litoral Norte, quanto para aquelas pessoas que vieram viver aqui. Essas pessoas que vieram viver aqui no Litoral Norte são, inclusive, até mais curiosas em relação à nossa história. E hoje, então, é o 7º capítulo que eu sempre digo, né, de uma série de muitas dezenas aí. Os relatos dos viajantes trata-se da impressão que tiveram sobre a nossa região aqui algumas pessoas que por aqui passaram e deixaram esses registros. Esses relatos de viajantes sempre foram muito utilizados pelos historiadores como fonte. E os próprios relatos também têm sido objeto de estudo, e inclusive existe por aí muitas publicações, né, sobre esses relatos. E esses programas de pós-graduação em história dessas universidades maiores também, até seminários se faz, né, sobre relatos dos viajantes. Inclusive, nesses cursos de pós-graduação, uma disciplina que sempre aparece quando se trata de história social, né, dependendo da linha de pesquisa, é muito comum alguma disciplina que tenha a ver com esses relatos desses viajantes, né. Para você ter uma ideia assim, do que eu estou falando, esse livro aqui é muito fácil de encontrar, que trata justamente, né, dos relatos de viajantes como fonte de história. E essas pessoas se deslocam por alguma razão, né? Existem essas viagens de erudição, que são viagens de estudo, como aqui no Litoral Norte, a do Saint-Hilaire, a do Edgar Roquette Pinto, por exemplo, né? São viagens de erudição. Existem as viagens de serviço, como é o caso dos militares, como é o caso dos religiosos. Existem as viagens de comércio, e existem as viagens de turismo, né? O Litoral Norte foi muito cruzado, né, por aventureiros, por militares, por cientistas, por religiosos, por comerciantes. Só que nós temos aqui um dado que eu lamento muito, né? Sempre lamento muito, o fato da cidade de Osório ter se erguido um pouco afastada da estrada geral que ligava Laguna, Viamão, Laguna, Rio Grande. E esses viajantes, com exceção de um, não teve curiosidade em visitar aqui o embriãozinho da cidade de Osório. É lamentável isso, né? Porque quantos dados a gente poderia ter a mais, né, da cidadezinha propriamente dita, né, do embrião. Essas pessoas se deslocavam pelo campo
E as observações que eles fazem são muito importantes para a história da paisagem, por exemplo, para a história do meio ambiente, por exemplo, né? E esse pessoal sempre reclama É muito comum, assim, entre esses viajantes aqui do litoral norte, sempre reclamam do tédio, da monotonia, que é o ambiente descampado da nossa planície aqui, né? E sempre relatam também a pobreza, né? Pobreza que era o litoral norte aí, né? Eu sempre também digo aqui no início de cada fala que a gente se dirige aqui ao que a gente chama de público geral, as pessoas que gostam, né, de história. E sempre convido, ou sempre lembro, se caso, né, estiver aí nos assistindo, o estudante de história que está pensando em fazer o seu TCC com algum tema da história aqui do litoral norte, ou até mesmo um professor de história pensando em fazer um curso de pós-graduação. Essas pessoas, se quiserem, se precisarem, se trocar alguma ideia comigo a respeito de fontes, a respeito de bibliografia, eu estou à disposição no privado, eu tenho bastante coisa nesse sentido, né? E eu sempre vou mostrando aqui as bibliografias, que é no sentido mais visual mesmo, e elas sempre depois aparecem de novo lá no final do capítulo, para a gente poder, né, então, anotar o nome do autor, o nome da editora direitinho. E nós escolhemos esse período aí, essa década, de 1810 a 1820, porque são muitos, né, os viajantes que por aqui passaram, e a gente precisaria de muitos capítulos para falar de todos eles, né? Mas então vamos ficar só nessa década de 1810 a 1820. Porém, tem 3 viajantes que eu gostaria de lembrar assim bem rapidamente, né? O primeiro deles é um italiano chamado Francisco João Rossio. Ele é um engenheiro militar. Ele foi enviado para o Rio Grande do Sul para fazer assim, uma ampla descrição da nossa capitania, porque viria em seguida aquele grande exército português do qual já falamos aqui, para expulsar os espanhóis do Rio Grande do Sul, né? O exército começou a entrar aqui no litoral norte em 1775, e um ano antes, então, esse engenheiro italiano passou por aqui, né, fazendo uma descrição minuciosa da geografia, do povoamento, da economia, para fins militares, né? Depois, quando ele voltou para a Europa, ele publicou esse material que os historiadores chamam de compêndio noticioso, né? E esse compêndio noticioso foi publicado em anexo a esse livro aqui do Décio Freitas. É um documento, para quem gosta da história do litoral norte, é um documento necessário, né? Esse exército do qual eu falei, que viria, né, em 75, comandado pelo general João Henrique Bonne, e esse Bonne também depois publicou toda a sua campanha aqui no Rio Grande do Sul. E esse material está publicado neste livro aqui, nos anais do simpósio comemorativo do bicentenário da restauração do Rio Grande. O material do Bonne está publicado no volume 3. Eu já falei aqui do volume 4 no capítulo anterior. Esse é o volume 3 do general Bonne. E esse pessoal sempre reclama, né, do descampado que é e da pobreza que é. Esse Bonne, por exemplo, fala assim, ó, vou citar ele, abre aspas: uma terra quase deserta, onde não se encontram mais do que alguns pobres camponeses,
cujas pequenas choças anunciam miséria, e algumas fazendas de quem vive do gado. Nada mais triste para um viajante, né? E é por aí ele vai, né? O João Henrique Bonne. E esse poderoso exército do Bonne, ele entra em parcelas, como já falamos aqui, e cada uma daquelas unidades também tinha os seus comandantes, né? E esses comandantes também, cada um, né, por sua vez, produz também o seu material. E o médico da expedição, o cirurgião mor, como se dizia, né, também tem um relato nesse mesmo livro aqui. O Francisco Ferreira de Souza era esse médico. Então, muitas vezes, o pesquisador está procurando algo, ele não encontra. Já aconteceu comigo, eu dizia assim, não, fulano não tem nada. Ora, não tem nada para aquilo que eu estava procurando, né? Se eu estava pesquisando índio e ele não falou de índio, não quer dizer que ele não tenha nada. É que depende do objeto que se está, né, cavocando, né? Por exemplo, esse médico desse mesmo grande exército aí do João Henrique Bonne, o médico Francisco Ferreira de Souza, ele diz assim, ali pouco abaixo de Itapeva, ele diz que o mar batia furioso na praia, nas praias desertas, onde havia mortos, muitos cações, bagres e pequenas baleias. Em seguida ele abandona a linha da praia e passa ali para o Arroio do Sal, ele passa a se deslocar pelo campo daí. E ele diz que os campos eram floridos, mas as flores não tinham cheiro. E que esses campos floridos eram povoados por significativos rebanhos de emas e de veados, né? Eu fico imaginando que importância pode ter para quem está pesquisando, por exemplo, história do meio ambiente, né? História ambiental, a história da paisagem, né? Porque a história que esse historiador aqui produz é a história social. Mas assim, quantas outras histórias existem, né? Além da história social, né? História econômica, por exemplo, história agrária, história da economia, né? Até a história da guerra também, né? Por que não dizer? Então, todos esses relatos são para alguém, né, tem a sua importância extraordinária. E entrando, ainda não chegando na década que nós selecionamos, que é 1810, 1820, ainda tem mais um que eu gostaria de apresentar para vocês, que é um escocês chamado George James Semple Leslie. Ele cruzou aqui o litoral norte em outubro de 1798. Ele é um cara muito interessante, ele é um aventureiro, é um espertalhão, né? E viaja pelo mundo, e depois ele voltou para a Europa e escreveu as suas aventuras. Lá no final do vídeo tem o nome dele direitinho, o nome do livro, que inclusive está disponível na internet, está digitalizado em inglês, mas é um inglês bem fácil de ler, né? Ele não pôde pegar um barco lá em Rio Grande, já falamos aqui muitas vezes, aquela barra muito mal-humorada, né, na maioria das vezes não permitia a entrada dos barcos até o porto de Rio Grande, e era muito comum o pessoal subir pelo litoral para pegar um barco em Santa Catarina. Isso era muito comum. Os militares também já nem iam até lá, já desciam em Santa Catarina para descer a pé pelo litoral. Mas esse aventureiro resolveu pegar um barco em Santa Catarina e as pessoas faziam um grupinho e vinham. E junto com o James George Semple Leslie, veio mais 2 ingleses, mais 2 indígenas, mais um escravo
e mais 2 ingleses, né? 2 soldados, 2 ingleses, um indígena e um escravo. Esse senhor, ele gosta muito de escrever, ele é muito fanfarrão, né? E eu lembro dele quando eu pesquisava índios, por exemplo, né? Presença indígena. E ele disse que ficou muito encantado, né? Ficou muito encantado com a habilidade desses índios no uso da boleadeira, né? Já vimos aqui, né? Então tinha bastante ema, bastante veados, né? E também o que encantava os europeus era a habilidade desses indígenas em identificar à distância cavalos que já haviam sido montados. É porque eles vinham trocando de cavalo, né? Pelo que ele fala, havia muitos cavalos soltos. Pessoas iam trocando, pegavam um cavalo descansado, deixavam o cavalo cansado. E ele se encantava como que os índios sabiam, né? Quais cavalos já haviam sido montados à distância. E depois aliás, né, era muito difícil alguém sair lá no século XVIII, por aí, sem levar índios junto consigo, né? Os índios é que sabiam da geografia, é que sabiam o que dá para comer, o que não dá para comer, o que é veneno, como que se pesca isso, como que se caça aqueles animais, quando que vai chover, quando que não vai. Os índios é que sabiam. Então, os índios eram guias, eram muito usados como guias, né? Não é à toa, então, que esse pessoal se desloca com 2 índios. Ali em Tramandaí, ele já viu os pescadores, né? Ele chegou em Torres e ele falou que havia uma obra de um forte que foi interrompida. Falou que havia lá 2 canhões, né? E já falamos, inclusive, né, no outro capítulo, de que um ano antes, de fato, 1797, o governo do estado havia mandado 2 canhões para Torres e para construir um forte, inclusive, mas a tal de guerra não saiu e as obras do forte foram interrompidas. Mas existia lá em Torres um militar, um tenente. E esse tenente tinha levado a sua família. E o Wisely se encantou com a família muito bem educada. A família tinha 2 moças muito bonitas e muito bem cultas. E essas moças executaram para eles instrumentos musicais. Ele ficou muito assim, no meio do nada, né? Uma família de gente tão bacana. Só que ele disse que o Wisely, que esse tenente era uma pessoa muito inteligente. E eu também concordo com ele que esse tenente, que eu não sei o nome, era uma pessoa muito inteligente. O tenente informou a ele que ali só havia a família dele, mas ele tinha como, em 24 horas, mobilizar 500 homens armados para uma emergência de guerra. Era um blefe. Eu sei que era um blefe. Porque a população toda do litoral norte, naquele mesmo ano de 1798, era de 1.063 pessoas. Então, se a gente tirar as mulheres, se a gente tirar os escravos, se a gente tirar as crianças, se a gente tirar os idosos e os aleijados, né, quantos sobrariam, de fato, no litoral norte, né, em armas? Claro que ele não tinha 500 homens. Mas por que ele falou isso? Ele falou isso porque ele desconfiou que aqueles estrangeiros poderiam ser espiões e poderiam ser mesmo. Então ele blefou e os estrangeiros nem desconfiaram, né? Ele não tinha 500 homens, né, em armas. Mas esse relato todo aí
do James George Semple Lisle, qualquer um pode acessar na internet. Está escrito em inglês, mas é um inglês bem fácil de ler, né? O primeiro viajante, então, daquela década que nós selecionamos é um comerciante inglês chamado John Lucock, né? Ele passou aqui pelo litoral em 1813. E ele é um de tantos estrangeiros que circulavam pelo Brasil naquela época. Já vimos aqui que em 1808, a família real portuguesa havia se transferido para o Brasil, né? E uma das primeiras medidas do príncipe regente Dom João foi a abertura dos portos às nações amigas. Abertura dos portos principalmente para a Inglaterra. E era comum, né, ingleses circulando por aí, comércio, prospectando, né, possibilidades de negócios na colônia portuguesa, a colônia do Brasil. Mas era uma colônia ainda em 1813. E esse senhor me chamou a atenção porque ele, nesse deslocamento, ele tem algumas curiosidades assim que me chamou a atenção. Por exemplo, uma das curiosidades dele era em relação assim a túmulo, a possíveis sítios arqueológicos, né? Então, ele, ali por São José do Norte, eu não sei por que a preocupação dele com esses vestígios, né? Mas ali por São José do Norte ele escreveu assim, ó, São José do Norte, abre aspas. Tendo ouvido falar que para o norte da vila havia algumas sepulturas índias, saí a explorá-las, mas não consegui encontrar o menor vestígio de nada parecido. Se existiram, acham-se provavelmente soterradas pela areia. Perto de Mostardas existem uns tantos montões de conchas de marisco. São os sambaquis, né? Uma informação importante, porque hoje os sambaquis, eles não são tão abundantes, é um que outro. E esses sambaquis foram intensamente usados para a produção do cal, né? Então ele volta a falar, né, desses sambaquis em outras passagens da sua viagem. E quando ele sai do litoral médio e ingressa no litoral norte, ele é muito mal-humorado, esse senhor aí. Ali no Bacupari, né, quando ele cruza a divisa do litoral médio com o litoral norte, que é justamente quando a estrada se bifurca, né? A da esquerda, forma um Y, a da esquerda vai para Porto Alegre. E diz ele, a que vai para a laguna aproxima-se da costa, através de uma região pantanosa, onde nada existe de divertido, mas muito de aborrecido, até que se alcance o grande e, por vezes, perigoso rio Tramandaí, onde se encontra uma balsa em péssimo estado. Ele vai o tempo todo reclamando, mas assim, nessas queixas e nessa descrição do ambiente, né, dependendo daquilo que o pesquisador está vasculhando, procurando, vem essas informações interessantes, né? Eu tinha uma balsa ali, por exemplo, né, em péssimo estado. Quando ele chega em Torres, existia lá uma guarda, quer dizer, então a guarda já estava em Torres, não mais em Tramandaí. E o pessoal olha o passaporte e ele diz que... Ele diz assim, neste ponto, passaportes e bagagens são examinados, visando-se aqueles. Uma vez que o funcionário do serviço seja capaz de assinar o nome.
ainda, né, chama o servidor público de analfabeto. Esse deslocamento do John Lubbock se encontra num livro chamado Notas sobre o Rio de Janeiro e Partes Meridionais do Brasil. É um livro fácil de achar, foi publicado em 1975. Depois do Lubbock, tem aqui nós temos a viagem do... Muito importante. Importante porque... Fui pegar o livro dele. Importante porque foi o único desses viajantes que se desviou do caminho para visitar aqui onde é o centro da cidade de Osório hoje. E ele só fez isso porque ele era um bispo. E ele tinha que vir na igreja, né? Tinha que vir falar com o padre, tinha que rezar a missa. Então foi assim, o único viajante. Eu lamento muito, assim, porque pelo que ele fala, eu fico imaginando assim, se cada um daqueles viajantes tivesse passado aqui no centro e falado alguma coisa das pessoas, das coisas que ele viu aqui, né? Quanto mais de informação que se teria. Mas eles não se desviavam do caminho, né? Esse bispo veio em 1815, outubro de 1815 ele passou aqui. Se chamava Bispo Dom José Caetano da Silva Coutinho, bispo do Rio de Janeiro. Incrível, né? O Rio Grande do Sul. Nós só vamos ter aqui o primeiro bispo nosso aqui do Rio Grande do Sul. Só vai tomar posse em 1853, que é o Dom Feliciano, muito conhecido. Até então, as nossas igrejas aqui estavam submetidas ao bispado lá do Rio de Janeiro, né? Então, nessa visita pastoral, ele ingressa aqui na freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Arroio, atravessando o rio Montituba, ele vem descendo de Santa Catarina. Ali em Torres, ele é recebido pela família de um sargento que cuidava da guarda lá em Torres, né? O Manuel Ferreira Porto. Ele gostou muito dessa família, né? E se afeiçoou muito, né, a família do Manuel Ferreira Porto. E ali em Torres não, um pouquinho mais abaixo de Torres, ali pela Itapeva, ali no norte, na margem norte da Lagoa da Itapeva, onde é mais ou menos hoje ali a Vila de São Brás, em Torres. Ali existia já uma comunidade muito pobre de agricultores, umas 400 pessoas moravam ali. E essas pessoas pediram para o bispo, se queixaram para o bispo que a igreja era muito longe. A única igreja que existia no litoral norte era a igreja matriz da Nossa Senhora da Conceição do Arroio, nossa catedral aqui. Era a única igreja. Então aqueles moradores se queixaram, né, que era muito longe, que eles queriam construir uma capela. O bispo achou a ideia muito boa, né? Inclusive até ajudou com dinheiro, né? E desceu. E o bispo tem um diário. E esse diário há uma cópia, né, xerox, antiga, surrada já, no arquivo histórico da Cúria Metropolitana de Porto Alegre. E quando eu for no Rio de Janeiro, eu vou tentar tirar uma cópia lá no Rio, né? É um documento muito importante, muito, muito importante. E talvez alguém já tenha esse material digitalizado, mas eu não conheço, né? E ele veio pela Estrada do Campo, ele disse que as lagoas não eram usadas para navegação, que essas lagoas tinham muitos jacarés, não por isso, né, mas que as lagoas também tinham muito jacaré. E ele chegou aqui em Osório, na sede da freguesia, na igreja, né, na matriz, no dia 9 de outubro de 1815. E no diário dele, ele escreveu assim que a igreja não era pequena, né, mas ainda faltava a torre, o assoalho, o batistério, a sacristia, e o frontispício ainda estava inacabado. Ele achou esse povo aqui muito pobre. Ele achou muito pobre, ele rezou a missa e pregou
sobre São Francisco de Borja, lembrando da importância que os jesuítas tiveram aqui no Rio Grande do Sul, né, na difusão do cristianismo, né. Ele recebeu pelas crismas 14 patacas, o que era muito pouco, eu não fiz ainda uma relação de quanto é que poderia valer, né? 14 patacas, né? E reconheceu que mesmo sendo pouco, mas ele ficou muito feliz, né? E assim, reforçando, né, a riqueza desse diário do bispo, né? Eu vou citar ele aqui, ele diz assim, olha só que interessante, palavras dele. Não lhe desagradou a gente da primeira freguesia, donde tirei bom anúncio e agouro para o diante, porque ainda que tinham dela alguns avisos menos favoráveis, notei muita seriedade na igreja, compostura das mulheres, quase todas de mantilhas, temor de Deus e devoção. A gente observa aqui que já haviam feito fofoca, né, pro bispo sobre a comunidade que ele encontraria aqui, que é a primeira igreja que ele encontra no Rio Grande do Sul, era a igreja do Litoral Norte, a nossa igreja matriz aqui. Já tinham feito alguma fofoca, né? Porque ele diz que, apesar do que tinham falado para ele, não se confirmou. Ele gostou muito da seriedade das pessoas, né? Das mulheres, da postura delas na igreja, todas de mantilhas, que é um chape, né? Um véu espanhol que as mulheres usavam, né? E o mais importante, assim, uma coisa que eu achei interessantíssima é o seguinte, além dessas questões religiosas, ele disse que a igreja ficava no meio de um arraial de 20 casas, todas baixas, cobertas de telhas e de palhas. E eu fico pensando assim, em 1815, foi só isso que a igreja havia atraído para o seu entorno, 20 casas. Metade de telhas, coberta de telhas, e a metade de palha. Essas, digamos assim, 10 casas de telhas já deveriam ser, então, os prédios públicos, né? ou de comércio. E curioso que ele falou que não haviam sobrados, então eram casas baixas, né? Então, nós tínhamos aqui um embrião, né? Um embrião da cidade em 1815. Nós não temos aqui ainda mais do que 20 casas, uma vintena de casas, como ele falou, né? De prédios ao entorno da igreja. O bispo passou de retorno aqui pelo Litoral Norte em 1816. E neste ano de 1816, o Litoral Norte mergulha numa tragédia, digamos assim, né? Para variar, né? As guerras, né? As tropas militares vão sapatear o nosso Litoral Norte aqui a partir de 1816. É que lá no Uruguai, em 1815, os republicanos tomaram Montevidéu, né? E isso aí gerou uma intervenção portuguesa, né? Porque eles imaginavam assim que as nossas fronteiras estavam correndo riscos com uma república tão próxima, né? Até porque Portugal também sempre se achava dono do Uruguai. E o general José Gervásio Artigas havia tomado Montevidéu em 1815. Então há essa intervenção aqui brasileira em 1816. Os luso-brasileiros vão correr com os republicanos de Montevidéu, mas a guerra lá vai se estender até 1820 pelo interior, né? E o nosso litoral tudo a ver com essa guerra, esses 4 anos de guerra, pelo que passa de tropas militares aqui, né? Esse exército desembarca em Santa Catarina e desce pelo litoral, mais ou menos 5.000 homens, comandados pelo famoso tenente-coronel
tenente-general Carlos Frederico Lecor, e é o Exército Libertador, né? Vão correr com Artigas de Montevidéu, mas a guerra se estende até 1820. E tão logo começa a entrar esse pessoal aí no Rio Grande do Sul, e quando eu digo assim que quando eles entram no Rio Grande do Sul, eu estou falando da nossa freguesia aqui, Litoral Norte, aqui é a porta de entrada, né? E tão logo ele entra, os agricultores, os moradores do Rio Grande do Sul mais penalizados somos nós aqui, que somos os primeiros a ser impactados, né, por essas levas de militares. E de cara eles já pedem, né, 600 juntas de boi mansos, 200 carretas e 600 cangas para ontem, né? Além de farinha, de carne, de arroz, de pão, sal, cachaça. O governo do estado, o governo da nossa capitania, começa a pressionar os moradores, né, para atender esses pedidos. E eu acho estranho, dá vontade de rir. Estranho não, né? Era comum, mas assim, a gente não tem ideia do que era. Os historiadores têm ideia, mas eu digo assim, as pessoas, de um modo geral, não têm ideia do que era, né, o prejuízo que essa gente nos causava. Um dos pedidos era 200 arrobas de bolacha. 200 arrobas de bolacha dá 3 toneladas de bolacha. Para ontem. 3 toneladas de bolachas não dá 1 quilo para cada um daqueles soldados. Eram 5.000. 3 toneladas são 3.000 quilos. Menos de 1 quilo por soldado. Quer dizer, olha o impacto, né, do prejuízo. Além de recrutar a juventude para a guerra, e se queixam que o pessoal estava escondendo os cavalos, escondendo as carretas, escondendo, né, tudo aquilo que poderia ser requisitado. Né? Eu sempre repito, é uma constante no Litoral Norte. Quer dizer, como é que as pessoas vão investir aqui, né? Já vi gente falando mal da iniciativa privada aqui no Litoral Norte, mas assim, não é um ambiente para se investir, nunca foi, né? Porque nós vamos ver em seguida mais sobre isso, né? É o último lugar do Rio Grande do Sul para se investir, pensando assim, de uma ótica empreendedora, né? Era a primeira região a ser impactada por esses militares, e eles chegam levando tudo, né? No dia 2 de agosto de 1816, esses 5.000 homens, eles vão entrar em parcelas também. Vão entrar em partes. E cada um desses comandantes menores também tem os seus diários, também produz material, são produtores de fontes. Um deles é o Coronel Francisco de Paula de Azevedo, o famoso Conde de Samodões. Ele também tem seu diário de campanha, né? E na época que eu conheci esse documento, eu estava procurando por índios, né? Então ele vem descendo, ele está acampado mais ou menos ali em Mariluz, aqui na nossa praia de Mariluz. E ele escreve assim no seu diário, né? Para quem está descendo, à direita são a nossa encosta da serra. Ele diz assim, abre aspas: à direita estendia-se uma vasta cordilheira de montanhas, detrás das quais habitavam os povos bárbaros ou gentios, a quem os naturais chamam bugres, cujas incursões muitas vezes incomodavam os pacíficos e laboriosos habitantes do litoral. E depois ele prossegue, ele diz assim: o gentio tem sempre em sobressalto as prósperas fazendas que a civilização e a indústria criaram com sacrifícios enormes. Conservá-los em respeito é difícil, em tão extensas costas, mas o tempo irá corrigir esses males.
ele não se aproximou da encosta. Aquilo que ele está falando da encosta, ele se baseia naquilo que estão informando para eles. E daí o historiador, os historiadores, eles têm essa capacidade de ir além do que o documento está dizendo, né? Sim, a história se faz assim, né? Então, daí, na época que eu pesquisava os índios, eu cheguei à conclusão seguinte, que aquela fronteira étnica entre os colonos e os índios era uma fronteira rígida, né? Os índios eram adjetivados como ferozes, como incivilizáveis, enquanto que os colonos é que eram pacíficos, né? Eram os trabalhadores, né? Civilizados. E outro dado interessante é que os indígenas, em 1816, eles não estavam se intimidando. Eles não haviam recuado, eles trancaram o pé diante da fronteira agrícola que avançava sobre o território, né? Ele diz que combater esses índios estava sendo muito difícil, diante da vastidão que eram aquelas áreas. Sim, é verdade, estava sendo muito difícil, porque o único agrupamento policial que se tinha aqui no litoral norte, em 1816, que foi quando ele escreveu isso, era o pessoal de Osório, aqui da sede da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Arroio, um grupinho muito mal estruturado, muito mal armado. Como é que ia dar segurança para toda essa extensão aqui da Lagoa dos Barros até o Rio Monpituba? Não tinha como, né, em 1816. E por isso que os índios estavam trancando o pé, não estavam recuando, né? E por isso assim, que eram muito comum essas queixas, né, dos moradores, quando passava por aqui, né, esses militares, né? E deixa eu pegar um livro aqui. Encontrei aqui o livro. Esse material do coronel Francisco de Paula de Azevedo foi publicado na revista na revista do Museu Júlio de Castilhos. Se chama Viagem ao Rio Grande do Sul em 1816. E retomando o que se falava dos índios, né? Em 1816 eles não estavam arredando o pé. Em 1819 passou por aqui também um outro Francisco de Paula, só que esse é Francisco de Paula Soares. Ele iria para Torres. Vamos falar muito desse tenente-coronel Francisco de Paula Soares no próximo capítulo, mas em 1819 ele subiu aqui pelo litoral para fortificar, né, Torres, e numa correspondência para o Visconde de São Leopoldo, ele diz que veio para o litoral norte, né, em 1819, e, segundo ele, estava o distrito muito mal povoado, porque todos temiam embrenhar-se pelo sertão, por motivo das incursões do gentil, e, na verdade, eles tinham feito seus estragos e mortes, saindo em vários pontos do distrito. Quer dizer, em 1819, né, assim como em 1816, como eu falei, em 1816, a questão indígena era uma questão ainda dramática aqui no litoral norte, né? Até 1820 era um dos fatores que desestimulava, né, a agricultura e, consequentemente, o povoamento, né? E depois em 1820, passa aqui pelo litoral norte um comerciante chamado Nicolau Drais. Francês ele. É um documento esse aqui, fácil de achar. A gente compra em sebo, hein? Baratinho. E o Drais, ele visitou no Rio Grande do Sul,
na província de São Pedro, ele visitou 24 lugares e comentou. E o único lugar que ele não fez qualquer comentário a mais foi a nossa freguesia aqui, né? Ele disse que é uma freguesia de terceira categoria. E, puxa vida, né? O estudioso do Litoral Norte foi a única que ele não fez nenhum comentário a mais, né? Mas, assim, para o estudo do Rio Grande do Sul é um documento importante, tá? Lamentavelmente, não deixou, o único lugar que ele deixou de fora foi o nosso aqui, né? Agora, o 1820 foi que o Drace passou por aqui. O cara mais importante desses viajantes todos que aqui pelo Litoral Norte passaram foi o Saint-Hilaire, né? Augusto de Saint-Hilaire. Esse aqui foi o que mais escreveu sobre o Litoral Norte. E, lamentavelmente, também não visitou aqui o nosso povoado. Que bom, né? Se ele tivesse visitado aqui o embrião da cidade em 1820, pelas minúcias da descrição dele, né? Eu fico imaginando assim, quantos dados interessantes. Só que o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção aqui no Saint-Hilaire é que ele comete assim, muitos equívocos, né? Apesar de ser um observador extraordinário, né? Ele cometeu alguns equívocos, né? Assim, sobre a agricultura, ele fez comentários muito bons assim, para a história da economia, para a história da agricultura, né? Também, mas eu não vou falar sobre isso. Também sobre a pecuária ele fez comentários muito pertinentes. E só para reforçar aquilo que eu falava, né, dos estragos das tropas militares aqui, o Saint-Hilaire falou em relação à criação dos animais o seguinte: é notável que o número de animais seja inferior à capacidade das pastagens, devendo isso ao fato de serem muito pobres os habitantes das vizinhanças, impossibilitados de aumentar o rebanho. Não é verdade, é o inverso disso, né? E os moradores eram pobres justamente porque não podiam ter rebanhos grandes, porque os rebanhos grandes eram requisitados, eram tomados. Isso aqui era uma área de guerra, ele deveria saber disso, né? Então, assim, muitos moradores aqui do Litoral Norte criavam o mínimo possível para que o prejuízo fosse o mínimo possível. Olha que raciocínio, né? Então, é verdade, sim, que nessas pastagens daria para criar muito mais gado do que aquela quantidade que ele viu. Sim, mas não é porque os moradores eram pobres. Os moradores eram pobres justamente porque não podiam ter rebanhos grandes, né? Por causa dessas requisições do exército. Assim. Só que o que me chamou a atenção, o que eu pesquisava no Saint-Hilaire, quando eu conheci ele, quando eu conheci esse relatório dele, esse relato dele sobre o Litoral Norte, eu pesquisava a escravidão e ele fez assim muitos comentários muito importantes, né, sobre as pessoas, né, comentários muito importantes para a história social. E ele era um racista, né? Ele era um europeu, tinha uma visão etnocêntrica e me chamava a atenção assim a maneira como ele via aquela sociedade escravista, né? Então ele estava acampado ali em Bé, numa cabana ali em Bé, uma cabana de pescadores, e ele escreveu o seguinte, olha só: dos homens que vi ontem, apenas um reside ordinariamente no local. Os outros são homens e compadres que voltavam de uma festa nas vizinhanças. Passaram todo o dia se aquecendo, a cozinhar e a comer peixes. São todos homens brancos, mostram ser boas pessoas, cultivam a terra e parecem ser muito pobres. Essa questão da pobreza é sempre recorrente, assim, né? Todo mundo faz comentário. Só que ele tem, assim, parece que uma predileção, né, nessa questão racial. Curioso que ele se fazia acompanhar, ele não viajava sozinho, ele se fazia acompanhar por um índio, por um negro e por um cafuzo, que é a mistura de índio com negro, né? Ele
depois que ele, de Imbé, ali depois de Imbé, ali mais ou menos, depois que atravessou o rio Tramandaí, nas Pitangueiras por ali, ele escreveu assim, ó: vários amigos do meu hospedeiro reuniram-se em casa desde ontem à tarde e, tendo aprendido o jogo de dominó, divertiram-se muito. Tais homens eram todos brancos e tinham mais ou menos a aparência e os modos dos nossos burgueses do campo. Todos traziam calça de algodão ou de lã, botas, esporas de prata, uma jaqueta de lã e por cima um poncho. Ele disse que eram todos brancos, né? E depois em Passins, já saindo do litoral norte, em Passins ele registra assim: esse distrito pertence ainda à freguesia da Serra. Freguesia da Serra, muitos chamavam a nossa freguesia por esse nome, né? Porque ficava junto à Serra. Esse distrito pertence ainda à freguesia da Serra. Nessa região vi alguns negros escravos, porém nenhum mulato. Todos os homens livres que vi depois de Laguna eram brancos, frequentemente brancos de tez e cabeleira. Olha, ele também está extremamente equivocado aqui, né? Porque quando a gente pega o censo, né, a gente vê a mensagem que havia, né? Por exemplo, no censo de 1814, 1,21% da população era índios. 11,47% eram pessoas negras que não eram escravas. E além dos escravos. Então, assim, homens brancos eram 53,16% da população. Então, assim, por que ele fala que não viu mestiços? Ele não viu mestiços porque ele não se aproximou da encosta da serra, onde tinha os canaviais, né? E isso é um dado interessante. O fato dele não ter se aproximado aqui da encosta da serra é lamentável. Porque de Passinhos ele foi a Viamão, Porto Alegre, depois retornou, adentrou novamente o litoral norte, ali por Capivari, dobrou à direita para ir para o sul. Então ele tangenciou o litoral norte de novo. E ainda no litoral norte, ele faz um comentário equivocado, né? E muitas vezes esses equívocos são aproveitados, né, para se falar bobagens. Como de que a escravidão aqui no litoral norte não foi os horrores que o Lauro aqui escreveu num livro sobre a escravidão. Não, foram piores. Né? Olha o que o Saint-Hilaire diz, ainda em Palmares do Sul. Ele diz assim, ó: tive já a oportunidade de referir ao fato de serem vendidos aqui os negros imprestáveis aos habitantes do Rio de Janeiro. Quando querem intimidar um negro, ameaçam-no de enviá-lo para o Rio Grande. Entretanto, não há, eu creio, em todo o Brasil, lugar onde os escravos sejam mais felizes que nesta capitania. Os senhores trabalham tanto quanto os escravos, metem-se próximo deles e tratam-nos com menos desprezo. O escravo come carne à vontade, não é mal vestido, não anda a pé, e a sua principal ocupação consiste em galopar pelos campos, coisa mais sadia que fatigante. Olha, ele depois, quando chega em Pelotas, que ele viu os horrores os horrores que eram as charqueadas, Pelotas, ele inclusive se redime, ele diz assim: olha, aquilo que eu falei serve só para os escravos das estâncias. Ele já teria se dado conta disso se tivesse visitado os nossos canaviais aqui, porque eu disse que, com exceção das charqueadas, né, os maiores horrores da escravidão no Rio Grande do Sul se verificaram aqui nos canaviais do litoral norte, né? Então, curiosamente, é o seguinte, ó, eu vou terminar no Saint-Hilaire, em 1820, foi o que a gente estabeleceu, né, em 1810 e 1820. Só que, curiosamente, nós temos essa publicação fantástica aqui, ó. Esse organizador dessa obra aqui
chama-se Marco Antônio Witt, que é um professor doutor em História aqui do Litoral Norte, natural de Itati, né? Professor doutor em História. E ele fez essa coletânea, que ele juntou esse material dos escritos sobre o Litoral Norte. Só que o Witt parte de 1820, parte do Saint-Hilaire. Então eu encerro em Saint-Hilaire. Quem quiser saber dos outros viajantes, né, pode seguir aqui na obra do Witt. E o Witt, o Saint-Hilaire é o primeiro que o Witt fala. O segundo que o Witt fala, que já estou extrapolando aqui então o nosso recorte temporal, é esse cara aqui, ó. É um suíço-alemão, mercenário, que lutou na Guerra da Cisplatina. Então, em 1829, ele está subindo, né, em direção a um porto em Santa Catarina, e ele faz comentários muito interessantes também sobre o Litoral Norte, né? Só que, infelizmente, pelo nosso tempo, não dá, né? A gente não teria como ficar falando aqui, né, de todos os viajantes, né? Inclusive, já extrapolamos e muito aqui o tempo para o período que a gente havia estabelecido. Mas no próximo capítulo, então, a gente parte de 1820. E por hoje era isso, tá, gente? Obrigado, hein?